bem-vindo ao podcast da LS Jus. Oi, pessoal. Hoje a gente vai mergulhar num assunto, olha, que tá dando o que falar e mexendo com a vida de muito aposentado e segurado do INSS, a famosa revisão da vida toda. A gente está com uma análise aqui que destrincha, sabe, as idas e vindas dessa história na justiça e o impacto real disso para as pessoas. Nossa ideia é tentar entender o que está acontecendo de verdade, né? E por que essa briga toda é tão importante para quem busca seus direitos lá na Previdência. Ok, vamos desmembrar isso. Para começar, a coisa toda parece meio confusa, né? Porque teve uma decisão super importante do STF, o Supremo, que deu uma luz para muita gente. Mas aí, agora, essa mesma decisão também em risco por causa de outras decisões do próprio tribunal? É isso mesmo? Como é que pode? Exatamente. É uma situação bem complexa. Tudo gira em torno da revisão da vida toda. Explicando de um jeito simples, é a chance de você pegar todas as suas contribuições para o INSS, sabe? Incluir tudo no cálculo da aposentadoria. Inclusive aquelas mais antigas, de antes de julho de 94, antes do Plano Real. E o ponto-chave aqui é que muita gente tinha salários maiores naquela época, no início da carreira. Só que a regra, que veio depois uma regra de transição, simplesmente ignorou esses valores maiores. Ah, entendi. E isso, claro, acabou prejudicando o cálculo final do benefício para milhares de pessoas. Foi uma distorção bem clara, né? Nossa, faz todo sentido. Quer dizer, a pessoa contribuiu sobre um valor maior e depois esse valor não contou. Isso, exatamente. E foi por isso que o pessoal começou a brigar na justiça por essa revisão. E aí veio a decisão do STF, em dezembro de 2022, o tema 1102 que você mencionou. Foi aí que reconheceram esse direito. Foi. O STF disse: olha, o aposentado tem o direito de escolher a regra de cálculo que for melhor para ele, seja a regra permanente, que considera toda a vida de contribuição, ou a regra de transição. E o mais importante, com repercussão geral, o que significa que deveria valer para todo mundo em situação parecida, certo? Certo. Em tese, era para ser um ponto final, uma segurança para quem estava nessa situação. Muita gente comemorou, achou que agora ia... Parecia resolvido, então. Mas aí é que a coisa complica, né? O que aconteceu depois? Pois é, parecia. Só que aí, já em 2024, o STF foi julgar outras ações, umas tais de ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade. ADIs, certo. Que são processos diferentes. Tá, o objetivo delas é verificar se uma lei específica está ou não de acordo com a Constituição. E essas ADIs que eles julgaram tratavam de outros temas da Previdência, não eram especificamente sobre a revisão da vida toda. Ué, mas então, como que um julgamento sobre, sei lá, outro benefício acabou respingando na revisão da vida toda? Qual foi a conexão que fizeram? Aí que tá o nó da questão, sabe? E o que gerou toda essa confusão e insegurança. Alguns ministros do STF interpretaram o resultado desses julgamentos das ADIs como se eles, de forma indireta, tivessem invalidado a base daquela decisão anterior sobre a revisão a do tema 1102. Peraí, deixa eu ver se entendi. Julgaram uma coisa A sobre um assunto X e disseram que isso mudava a decisão B sobre o assunto Y, mesmo sem discutir o assunto Y diretamente? É isso. É uma forma de colocar. Foi uma interpretação que, na prática, reabriu uma discussão que parecia, né? Encerrada? Criou-se uma espécie de conflito de entendimentos dentro do próprio Supremo. Nossa Senhora. Então, quer dizer, a interpretação de um caso acabou meio que contaminando o entendimento do outro, mesmo sem ter uma ligação direta óbvia. Exato. E a consequência disso é o que a gente está vendo, uma instabilidade jurídica gigantesca. Imagina o caos para quem está esperando. Com certeza, porque isso mexe com coisas muito sérias, né? Princípios como a coisa julgada, aquilo que já foi decidido e não cabe mais recurso, o ato jurídico perfeito, direito adquirido, são conceitos que existem justamente para dar segurança, para garantir que as regras do jogo e as decisões definitivas sejam respeitadas. Claro. Se uma decisão importante do STF, com repercussão geral e tudo pode ser relativizada dessa forma, por uma via indireta, que segurança o cidadão tem quando busca um direito na justiça? Fica parecendo que a regra pode mudar a qualquer momento, né? Mesmo depois do jogo ter acabado. Vira uma loteria. E pensando nas pessoas na ponta.
Foram milhares que confiaram na decisão de 2022 e entraram com processo, não foi? Milhares. Gente que gastou dinheiro com advogado, que criou expectativa. Muitos já tiveram até decisões favoráveis na justiça, ganharam em instâncias inferiores, outros estão lá aguardando. E o que acontece com toda essa gente se o STF agora decidir que a regra de 2022 não vale mais? Ou não vale como se pensava? Anula tudo retroativamente? Esse é o grande drama humano por trás da discussão jurídica. Uma mudança para trás, retroativa, poderia simplesmente apagar essas vitórias, tirar o direito de quem já tinha conseguido ou frustrar quem está esperando. É muito sério. Muito. É por isso que a gente ouve falar tanto agora em modulação de efeitos. Já ouviu esse termo? Já ouvi sim, mas explica melhor. O que seria essa modulação? A modulação é uma ferramenta que o próprio STF pode usar. É como se o tribunal dissesse, ok, percebemos que nossa interpretação mudou ou que a decisão anterior pode ter problemas à luz dessas novas ADIs. Mas, para não causar um caos e não prejudicar quem confiou na regra antiga, essa nova interpretação só vai valer daqui para frente. Ah, entendi. Tipo, daqui pra frente a regra é essa, mas quem agiu baseado na regra antiga tá protegido. É isso. Exatamente isso. Protegeria a segurança jurídica e a confiança das pessoas no próprio judiciário. E olha que interessante, até o INSS, que é quem paga a conta, né? Em alguns recursos recentes, o próprio INSS reconheceu que alguns pontos, como os prazos para pedir a revisão, a tal decadência, prescrição, ainda não estavam totalmente definidos depois da decisão de 2022. Ou seja, nem o INSS considerava o assunto 100% resolvido em todos os detalhes. Isso mostra que a questão ainda estava em aberto, de certa forma. Faz muito sentido essa modulação, então. Parece o caminho mais justo. Mas, diante desse impasse todo, o que está na mesa para o STF decidir agora? Quais são as opções? Olha, basicamente, o Supremo tem alguns caminhos possíveis na mão. Um seria manter o direito à revisão, como decidido em 2022, talvez com alguma regra para limitar o pagamento dos valores atrasados para a questão do orçamento, né? Certo. Específica, tipo até o julgamento das ADIs. Já limita bastante. Limita. E tem o cenário pior, que seria realmente anular os efeitos da decisão de 2022 para todo mundo de forma retroativa. O que, como a gente falou, seria muito prejudicial. Complicado. E na sua visão, qual seria a solução, assim, mais equilibrada? Pensando na justiça do caso e na estabilidade que a gente precisa. Se a gente olhar o quadro geral, né, o ideal, me parece, seria o STF encontrar uma forma de proteger a confiança que as pessoas depositaram na decisão de 2022. Isso provavelmente passa por reconhecer o direito de quem já buscou a justiça baseado naquela decisão do tema 1102. E, se for para ter alguma mudança de interpretação por causa das ADIs, que essa mudança só valha para situações futuras, ou seja, aplicar a modulação de efeitos. Manter a palavra dada, né? De certa forma, sim, preservaria a segurança jurídica e faria justiça com quem contribuiu a vida inteira esperando que, na hora de se aposentar, o cálculo fosse o mais correto possível, considerando toda a sua história. Então, resumindo, essa discussão toda, que parece super técnica, jurídica, no fundo é sobre muito mais, né? Com certeza. É sobre respeito pela história de trabalho de cada um, pela contribuição que a pessoa deu e principalmente sobre a confiança que a gente pode ter ou não nas decisões da justiça e na estabilidade das regras do jogo. É algo bem fundamental. Exato. E fica a reflexão, né? Se decisões judiciais tão importantes que deveriam trazer paz e clareza para um assunto que afeta milhões de pessoas podem ser desfeitas ou reinterpretadas, assim, meio por tabela, qual é a previsibilidade que sobra para o cidadão? É uma pergunta difícil. Para qualquer pessoa que precise buscar um direito, seja ele qual for. A estabilidade e a confiança no sistema de justiça são pilares essenciais para a sociedade. Perfeito. Uma reflexão muito importante mesmo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que essa conversa tenha ajudado a clarear um pouco esse cenário complexo da revisão da vida toda. Obrigado por nos acompanhar. Continue aprendendo sobre seus direitos nos próximos vídeos da LIS Jus.